A paz do Senhor. Amém. Dia maravilhoso. Glória a Deus. Dia hoje. Estamos aqui uma vez mais. Não é fácil substituir o professor Lucas Moura. Mas estamos aqui para entendermos o que Deus tem para mim e para você. Saiba você que a tua vida aqui hoje não é em vão. Deus tem uma palavra para o seu coração. A lição hoje é sobre um fenômeno do Antigo Testamento, chamado Jacó. Conhecido como Jacó. E desde então, do dia que aconteceu esse episódio na vida dele, até hoje, ele é conhecido como Israel. E depois disso, se tornou uma grande nação. Correto? Então, a lição de número 11, que no caso era domingo, né? Normalmente acontece. Portanto, hoje, dia 16, vamos estar estudando hoje. Jacó, de enganador a homem de honra. Irmãos, essa palavra aqui é muito importante, de enganador a homem de honra, porque é uma palavra que foi adotada por nós, tá? Essa palavra. Agora, o nome mesmo, o significado de Jacó não significa enganador. Esse foi dado um título para Jacó como enganador. Mas o nome dele, Jacó ali, nos termos originais, não é enganador, tá? É aquele que vem atrás. Esse é o significado original do nome de Jacó. Enganador foi dado no decorrer da história, que ele começou a crescer, depois teve aquele episódio que ele enganou o irmão dele, que a gente vai tratar um pouco hoje, tá? Mas Jacó não é enganador. Agora, muitas das vezes, alguém engana a gente, você não precisa xingar essa pessoa, você só chama ele de Jacó. Acho que ele vai entender. Não precisa xingar, fica bravo, né, irmão? Fica bravo com alguém que te enganou, só fala, ô Jacó, sai da minha vida. E daí, é aquele termo que a gente sempre usa ali como enganador, tá vendo? Textual está escrito. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois, como Cristo lutaste com Deus e com os homens, e prevalecer. Gênesis 32, 28. Verdade prática, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. A gente vai tratar mais desse assunto no decorrer da lição. Vamos para a leitura. Quem quiser acompanhar também na Bíblia, está lá em Gênesis 32, a partir do verso 22 até o verso 31, sempre seguindo aí os versículos. Está escrito assim, Gênesis 32, verso 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jacó. Mano, se tu conseguir, não sei se tu consegue espelhar aí, val de Jaboque, geografia, para depois a gente apresentar os talentos irmãos. É um lugar de muita importância, até os dias de hoje lá em Israel, tá? Aliás, não Israel, mas na atual Cisjordânia, tá? O verso de número 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, senão me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens que prevaleceste. Correto, 29. E Jacó lhe perguntou e disse, dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que
perguntas pelo meu nome? E abençoou a lei. Amém. Glória a Deus. Esse é maravilhoso, né? Encontro de Jacó com esse varão, que a Bíblia chama, e esse varão fala que Jacó lutou com Deus. Para você ver como que é. Porque nós falamos, Jacó lutou com Deus, né? Mas por quê? Porque esse varão falou que lutaste com Deus e prevaleceste. Mas o texto aqui está dizendo que Jacó lutou com o varão. Certo? O capítulo de número 1 da lição. A introdução, eu vou ler a introdução, depois eu quero que os irmãos vão ler a 1 também. Vamos ler o primeiro capítulo no todo, o top 1, 2 e 3, tá? Eu gosto de trabalhar assim para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos. Isaac amava Esaú e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformações que Deus realizaria em sua vida. O homem que enganou passou a ser enganado, e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Nesta lição veremos como Deus mudou seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. Aleluia, Jesus. Isso aqui é importante. Porque a gente aprendeu aqui aquele outro dia que quando alguns homens e mulheres receberam um novo nome, principalmente no Antigo Testamento. No caso de Abraão, que era Abrão, foi chamado Abraão. No caso de Sarai, que era Sarai, foi chamado de Sara. E no caso de Jacó. Então, quer dizer, e foi dito aqui também que quando Deus muda, na antiga aliança, Deus mudava o nome da pessoa, Deus não estava simplesmente mudando o nome do seu CPF, por exemplo, ou o seu nome que está atrelado ao seu NIF, no caso aqui de Portugal, não. Deus estava mudando a história. Porque o nome da pessoa, nesta época aqui, era um nome dado a esse indivíduo, um nome específico, um nome especial. Não era de qualquer maneira, tinha uma história por trás, por isso que dava-se o nome. Por exemplo, Samuel. É um exemplo bem clássico, né? Samuel, por exemplo, por que Ana chamou ele de Samuel? Porque ela orou muitos anos, ninguém sabe o tempo que foi. Quem sabe ela orou 30 anos para ser mãe. Então, quer dizer, nunca foi respondida a oração dela. Um dia, Deus respondeu a oração dela. Então ela falou assim, eu vou colocar o nome dele de Deus ouve. Que é o nome Samuel. Então tem uma história. Não era aleatório, vou colocar o nome aqui que deu gato, minha mãe falou, vou colocar o nome de Itamar aqui. Não, tinha uma história. E até os nossos próprios nomes também tem uma história, os nossos pais. O meu, eu não perguntei para minha mãe ainda, tenho essa curiosidade, mas eu creio que foi porque, como eu nasci na época do Itamar Franco, que era presidente, minha mãe colocou o meu nome de Itamar. Então, alguns de vocês deram Zé Romário por causa do jogador Romário, outros Zé Neymar por causa do jogador Neymar, então tem uma história. No Antigo Testamento era dessa forma. Tá? Então, era dado o nome, no Antigo Testamento, o nome do que aconteceu com essa pessoa, da história que tinha por trás. Então, não era simplesmente o nome, era uma identidade. Jacó, por exemplo, por que a mãe dele colocou de Jacó? Porque significa aquele que vem atrás, porque ele é irmão gêmeo de Esaú. E a Bíblia narra no nascimento dele que Jacó queria sair primeiro, Esaú queria sair primeiro do ventre de Rebeca, e ficou aquela luta, os dois lutando dentro do ventre da mãe. Quem saía primeiro, quem não saía. Então Esaú saiu primeiro. Quem veio
a luz primeiro. Logo em seguida veio Jacó, agarrando no calcanhar de Esaú. Aí a mãe dele falou assim: opa, como esse aqui é o segundo, eu vou chamar ele de Jacó. Entende? É porque aquele que vem atrás. Vamos para o número 1. Quem gostaria de ler? Tu lê? Sim. Lê para nós, por favor. A família de Jacó. Um encontro especial. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos do seu pai, pois era pastora de ovelhas. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa do seu tio sem dinheiro algum. Peraí, rapidinho. Não, só um momento. Senão eu não consigo controlar. Só um momentinho. É que eu fui caçar o cavalo aqui, ó. Já salvei tudo. Isso, agora eu vou devolver a lição. Pronto, agora sim. Você faz aqui, ó. Naquele tempo era necessário dar aos pais da noiva. Vou aumentar para você. Não, só levantar, tá vendo? Aqui, ó. Vai dar noiva. Naquele tempo era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos para ter Raquel como esposa. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcias, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Léia ao lado dele. Outro irmão lê ali. O enganador era enganado? A irmã? O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Talvez esse triste acontecimento, ser ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão. Léia era a filha mais velha de Labão, e ele não teve escrúpulos em usá-la para enganar Jacó. O amor de Jacó por Raquel era grande, e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Muitos filhos. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano. O casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher, na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. A monogamia trouxe consequências, a poligamia, quer dizer, trouxe consequências terríveis para a família, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são heranças do Senhor, ou seja, são uma recompensa que ele nos dá. Jacó teve filhos com Léia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Léia, Jacó teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, totalizando 6 filhos e mais uma filha, a quem deu o nome de Diná. Com a serva de Léia, Zilpa, teve 2 filhos, Gade e Azer. Com sua amada esposa, teve 2 filhos, são eles, José e Benjamim. Com Bila,
nossa, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naphtali. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Amém. Acabou. Irmãos, aqui a gente observa, narrou aqui, ó, quase toda a vida de Jacó. A gente observa que quando Deus tem promessa na vida de uma pessoa, não interessa os erros que ela cometeu. Vocês observam? Era como o anjo chegar ali, ou o varão, como a Bíblia diz, e dizer, não, peraí, você já tem 11 filhos, com 4 mulheres e uma filha. Com 4 mulheres, peraí, eu não vou te abençoar, não. Se fosse você, para abençoar uma pessoa, com tudo que foi falado aqui de Jacó, os erros e as mazelas dele, você não abençoaria. Eu também não. Vamos ser franco. Porque, não, peraí, vou abençoar essa pessoa que passou o tempo todo com essas mazelas, com esses defeitos, com esses erros. Mas para você observar a generosidade de Deus, a gentileza de Deus, em apagar o passado de uma pessoa, e não olhar para esse passado e dizer, eu vou te abençoar. Aconteceu isso com Jacó. E o interessante é que Jacó é ousado. Por isso que muitas vezes nós temos que ser ousados, irmão. Sabe por quê? Porque Jacó falou assim, não vai sem me abençoar. Ele todo atrapalhado, como vocês viram aqui. Com 4 mulheres, com 11 filhos, um filho de cada mulher, e tudo mais. E ainda ter a cara de pau de falar para o anjo abençoar ele. Isso é o quê? Ousadia. Para nós é cara de pau, né? Mas espiritualmente falando é ousadia. Sabe por quê? Muitas das vezes nós olhamos para os nossos defeitos, para as nossas mazelas, para as nossas fragilidades, para o nosso fracasso. E sabe qual é a nossa oração perante Deus, Luana? Ah, não, eu não mereço ser abençoado por Deus, não. Eu jamais vou ser abençoado por Deus. Jacó foi diferente. Ele falou, me abençoe. Não vai. E ele foi mais ousado porque ele segurou aquilo que a gente entende de anjo, aquele varão, e disse, eu não deixarei tu ir. E a gente observa, irmãos, que essa luta começou de madrugada e foi até um dia amanhecer. Foi feio o que aconteceu no Vale de Jabó, que é o Vale de Jabó. Teve? E de enganador ele é enganado. Eu posso? Sim? Sim? Eu posso só falar uma coisa. O Jacó, ele fez acontecer isso, essas mulheres e tal. Ele fez a pedido das mulheres. Tipo, da Lia, da então, na questão, ele fez a vontade delas, elas que. E aí? A lição tratou um pouco disso, né? Apesar que deu uma pincelada, apenas ali, é uma matéria que a gente estuda muito na ética cristã. Por quê? A gente observa que seria, ali já falou, poligamia, né? Seria várias mulheres, um homem e várias mulheres. Teve de hoje. Mas na época também era, porque ele tinha várias mulheres. Mas o conselho de Deus nunca foi esse. Jacó desobedeceu uma ordem divina lá no Éden. Entende? Então, nunca foi aprovado por Deus esse tipo de relacionamento. Nem no Antigo Testamento. Ah, mas Salomão teve 1000. Teve errado. Davi também, não Exato. aprovou. Não, poligamia, mais de uma mulher e um homem, nunca foi aprovado por Deus. Mas no Antigo Testamento, Deus não tinha alertado. Mas Deus a tolerou. Aí que dá. Deus a Só tolerou. levou o tipo do adultério. Isso. Mas as mulheres que Deus tinha, Deus não repreendia isso.
Isso, Deus a tolerou. Por quê? Por causa da generosidade da promessa. Por que eu estou vendo? Porque era para ele ter sido fulminado. Eu sou um dos maiores pecadores. Mas Deus está me tolerando. Entendeu? Então isso também era na antiga aliança. Jacó fez o que fez. É a longanimidade do Senhor. A misericórdia. Então, nós podíamos encontrar, eu podia aqui falar alguma coisa. Porque naquele caso, naquela situação, ele casava com elas. Não é uma coisa extraconjugal. Eles assumiam. Isso. Né? E essa situação ele roubou. Isso. Mas Deus sempre a tolerou, mas nunca Vai teve, fazer isso hoje. nunca foi aprovado por Deus. Esse tipo de. Tem algum versículo que fala? Não é aprovado por Deus. Questão no Antigo Testamento. Tem uma dos requisitos de Moisés lá, deixa explícito nas ordenanças que eles não se casariam com mais do que uma. Tem no Antigo Testamento. Foi instituído ainda por Moisés. Então, eu só não recordo exatamente a passagem, mas eu já vi. Agora, tem um que é efetivamente falando, que está em Gênesis, que é da ordenança de Adão e Eva. Então, ali está muito claro. Certo? Então, ali é um princípio. Aquele princípio, esses homens aqui que a gente citou quebraram esses princípios. Certo? Agora, o mandamento lá do Gênesis, que seria para Jacó, para Abraão, que também cometeu o mesmo delito. Tá? O que acontece? O mandamento para eles estava lá no Gênesis 3, a partir de Gênesis 3. Quando Deus faz Eva e dá ela, vocês sabem muito bem da história, o que passou ali. A ordenança de Deus para Caim. Essa será a carne Porque da carne. esse evangelho Sim. Fui evangelizar uma pessoa no passado, a pessoa era da parentesco da minha família. Ele disse que achava muito bom essa questão do evangelho, mas ele não ia largar a vida dele do pecado, porque Davi tinha muitas mulheres. E Davi não era um homem segundo o coração de Deus, e onde é que tem escrito isso? E eu, na época, não sabia. Certo. Ele podia. É porque as pessoas, nós, eu vou dizer, eu, muitas das vezes, para mim satisfazer a minha carne, os meus desejos, eu encontro passagens bíblicas. Que minha irmã disse. Davi teve quantas mulheres? Salomão teve quantas mulheres? Falando? Tipo, né? E ele não era um homem segundo o coração de Deus, então. Justo, justamente. Jacó, né? Não foi chamado ali de lutaste com Deus e prevaleceu, ou seja, chamado de Israel, né? Então eles vão usar muito isso aí, pegando o texto bíblico. Mas o princípio está lá em Gênesis, no começo de Gênesis. No livro de Gênesis. Que do começo de Gênesis até aqui em Jacó tem muitos anos. Se passaram muitos anos. Eu não me lembro agora, mas eu creio que até Jacó passaram quase 1.500 anos. Tá o texto? Tinha colocado aí. Coloca aí, vamos ler. Olha aí, Olha lá. o 2, ó. Isso. Está em Gênesis 2, bem no princípio, ó. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A sua mulher, não está dizendo o último. É. Desde o princípio, para dominar. Então é esse aí que você tinha dito. E tem o outro que Mostrar meu primo. é para os governantes. É para os reis. Gênesis 2 e 24. Então, essa aqui é a ordenança já no Éden, Eu vou quando tirar a foto aqui, mostrar. Deus fez Adão. Quando Deus fez Eva. Não, mas a pessoa usa um antigo para querer justificar. É que eles usam Salomão, Essa Davi, Davi. Jacó, Abraão. Abraão teve o caso desembolsado com a egípcia lá, Agar. Aí eu vou fazer uma cesta. Então, irmãos, o que nós observamos? É que o seu acusador, o nosso acusador, sempre, ele vai vir nos acusando de algo que cometemos. Tá? Então, quer dizer,
Aconteceu isso com Jacó também. Mas, como nós somos hoje lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, nós somos abençoados, assim como Jacó foi. Não interessa o que ele fez ali no passado. Deus honrou ele com tanta falha, com tanto pecado, Deus ainda honrou. E aí aqui, quem dera a gente tivesse tempo para falar de toda a família de Jacó, de Judá, que cometeu ato ilícito com a própria nora. Então, foi uma família muito conturbada. Os filhos de Jacó, Rúben e Simeão, da qual a gente leu aqui, saquearam a cidade, sem permissão de Jacó. Saíram à noite escondidos e saquearam a cidade. Mataram os soldados, entraram e mataram o príncipe do rei. O filho do rei, eles mataram a cidade. Então, eles não eram brincadeira. E você vai ver que esses 12 entraram na história como as 12 tribos de Israel. Isso é muito forte. Vamos para o episódio 2 então? Eu vou ler o primeiro, hoje eu estou bem empolgado. Jacó deseja retornar à sua terra. Jacó almeja retornar para a sua casa. Depois de trabalhar vários anos para o seu tio Labão, lembrando, Labão era tio de Jacó, porque ele era irmão de Rebeca. Tá? Ele é irmão de Rebeca. Depois de trabalhar vários anos para o seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que o seu tio o liberasse juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão. Contudo, tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Ou seja, seria prejuízo para Labão. Imagina, Jacó com 11 filhos, todos trabalhando já, e trabalhando para Labão, produzindo para Labão, na agricultura, na lavoura, no rebanho. Então seria um prejuízo enorme, certo? Eu estou aqui embaixo. A proposta do genro, porque ele era tio e genro ao mesmo tempo de Labão. Que confusão que é essa família? Dá para imaginar que Jesus saiu dessa família ou não? Não dá para imaginar que Jesus saiu dessa família, hein, pastor? Da tribo de Judá? Que Judá era filho de Jacó? Irmãos, a família mais conturbada da história da humanidade é a família de Jesus. Veio também a linhagem de Raabe. De Raabe, Jesus mais para frente. Isso, mais para frente, quando eles querem ir, eles saem Canaã, depois eles vão para o Egito, passam a ser escravos, depois, lá na frente, quando eles chegam em Jericó, Raabe, Jesus é dessas famílias. Dessas famílias, tudo aqui, ó. Que a gente está lendo. Onde eu estou mesmo? Vamos aqui, pronto, tá lá, o genro. Então ele era sobrinho e genro de Labão ao mesmo tempo. Pois estava vendo os seus bens aumentar como bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Algum irmão ou irmã pode ler os dois? Sobre o ponto 2. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó, para que Jacó não deixasse sua casa. Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário, que tu darei. Jacó desejava trabalhar para o bem da sua família, e não mais para o enriquecimento do seu tio. Então, ele propôs que todos os animais, salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras,
seriam dele. Então Labão aceita a proposta dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. Algum irmão ou irmã pode ler o 3? Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Vamos só um pouco, irmão. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servos, servas e camelos e jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda essa glória. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: tornará a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquilhar ovelhas, Jacó fugiu de Labão, com suas mulheres e seus filhos. Depois de 3 dias de fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugiria com sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represália a Jacó. Mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca e impediu de fazer o mal. Em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então, Jacó disse a Labão: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Jacó não imagina que Raquel, a esposa amada, tinha os furtado. Labão era idólatra e, ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa. E sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Este só um momentinho. Ela furtou os deuses de seu pai. Este se foi, porém Jacó conseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para seu irmão Esaú. Então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus, dizendo: Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: toma a tua terra e a tua parentela, livra, torna a tua terra e a tua parentela, livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Em seguida enviou um grande presente para Esaú. Aqui foi antes um pouquinho, já na caminhada, que ele teria um encontro com o anjo. Um pouco antes aconteceu esse episódio. Ou seja, Jacó, a Bíblia vai contar que ele fugiu de Labão, porque Labão queria sempre prender ele, porque ele dava lucro para Labão. Jacó, todos com a família, dava muito lucro. Então ele fez também alguns combinados, que foi a questão das cabras e das ovelhas. Um combinado: as que nascer manchada é minha, e as que nascer mais branca é sua. Labão concordou. E o texto vai dizer que nasceram muitas salpicadas, que é as manchadas. Então, tipo assim, Jacó começou a prosperar mais que Labão, porque as ovelhas
nascia mais o combinado. Depois ele descombinava, Labão descombinava o que tinha combinado, para ele poder, mas Deus abençoava ao contrário, sempre a favor de Jacó. Por causa de Isaac e Abraão. Promessa, né? Por causa da promessa. A sorte dele foi essa. Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, aqui está falando um pouquinho da fortuna de Jacó. Jacó não era um homem qualquer nessa época. Tá? Já tinha algumas regalias. Ele já tinha alguma providência. Ele já tinha um poder aquisitivo muito elevado. Mesmo trabalhando na porcentagem para o seu sogro. E eu vou ler aqui, a Luana consegue colocar um versículo, Gênesis 31, aliás, 32, verso 14. Só para vocês terem ideia dos presentes que Jacó iria levar para a sua casa, para a sua antiga casa, que era a casa de Esaú, que ele quis levar esses presentes para Esaú, para se redimir do que aconteceu lá atrás, do engano, que ele tinha enganado Esaú. Então ele foi se redimir com Esaú. Ele tinha medo de Esaú matar ele. Olha o que ele levou para Esaú como presente. Vamos ver? 200 cabras e 20 bodes. Isso é só o começo. 200 ovelhas e 20 carneiros. Segue. 30 camelos de leite com suas crias. 40 vacas e 10 novilhos. Vacas dando leite. Com as novilhos. 400? Ah, sim. Não, 40 vacas e 10 novilhos. 20 jumentos e 10 jumentinhos. Certo? E deu-os na mão dos seus servos para o rebanho à parte. E disse aos seus servos: passai adiante de mim, e pondo um espaço entre um rebanho e rebanho. Ou seja, Eu calculei aqui, mais de 550 cabeça. cabeça. Mais de 550. Esse foi um presentinho para Esaú, para ele se redimir do que Isaac abençoou ele lá atrás, que vocês conhecem a história. Tá? Esse é um pouquinho aqui de presente que ele ia levando para a sua terra. Agora vai ser a última parte, a mais importante, vamos avançar. Sim? Com licença. Esses presentes aí que ele foi dar para Esaú, ele está invertendo o que é para ser dado para Deus, vai dar para o homem. Gênesis 28, versículo 10, 11, 12, 13, 14. Se tu me abençoares, serei fiel no dízimo, e na oferta e no voto. Então, ele tem ameaça de morte aí, porque todas as vezes que alguém pegar o que é de Deus e entregar para um pastor profano, um obreiro profano, que não está ligado em Deus, a ameaça de morte chega. Então, ele tem que entender que ele disse que ia dar para Deus na vida de alguém. No quebrar o princípio, aí vem a ameaça de morte. E nesse sentido que você está dizendo aí, abençoar, não é querendo ser mais que você, que eu não sou nada não. Abençoar, Deus abençoa até o bruxo, o feiticeiro. Salvação é outra coisa. Salvação é outra questão. Então, abençoar, Deus abençoa qualquer um. Se ele decidir, ele abençoa. Mas salvação é outra coisa. Então, só quero explicar, assim, para os irmãos entenderem. Profano, que é Esaú, ele é um instrumento de prostituição. Está lá em Hebreus 11, nos heróis da fé. Esse instrumento de prostituição é aquilo que as lideranças e obreiros, eles fazem com o dinheiro, com aquilo que são os seus desejos carnais. Espinho e paixão diferente de amor. E predeglário, que são aqueles que não passam pelo deserto, não são aprovados por Deus. À beira do caminho são os miseráveis fariseus. Ouvem, mas são surdos. Veem, mas são cegos. Então, se botar dinheiro na mão desses tipos de obreiro, a sua vida afunda. Porque pode ter alguém aqui que alguém, não sei de onde, liga para você, ou
Às vezes você deixa de dar aqui e dá ainda aí, e aí você entra na maldição deles Meu Deus. e não sabe que a sua vida está indo por ruína por causa dessa questão. Então, o primeiro que ele era para tirar das ovelhas de tudo, era primeiro para Deus. Ele foi tirar primeiro para querer um perdão de alguém pelo dinheiro. Perdão não vem pelo dinheiro. Perdão vem pelo arrependimento de pecado, reconhecimento de humildade, de se arrepender e pedir perdão. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Fica à vontade. Obrigado. Ele quis exatamente esperteza, né? Para com o irmão. É querer comprar, é querer comprar. Para comprar. É. Porque o que ele faz com Deus, ele vai fazer com os outros. Ele comprou a Deus com dízimo das ofertas e os votos, ele comprou a Deus. Então ele passa 20 anos sem nenhum texto dizendo Jacó orou, Jacó buscou. Só veio orar quando teve a ameaça de morte. É Deus, verdade. E também com José, né? Assim, o bebê José, né? O José também ficou com raiva. E diz que chorou, diz o texto assim, mas não é um exemplo, que eu quero dizer assim, de percurso de fidelidade, de intimidade. Jacó, ele representa, para vocês entenderem, 3 anos e meio da grande tribulação. E Israel representa o arrependimento, 3 anos e meio que ele vai se arrepender. Aí a gente temos que seguir não Jacó, seguir Israel no arrependimento da santidade progressiva. Aí a gente só avança. Aleluia a Deus. Porque tudo isso aqui ele já tinha, sem ser abençoado. Ele vai ser abençoado agora em seguida, que a gente vai estar agora. Tá? Tudo que ele tinha, aqueles presentes, tudo mais, era sem ser abençoado. Agora que ele vai vir ser abençoado. Eu vou ler o primeiro, então os irmãos lêem o segundo depois, tá? Para a gente avançar. Falta 5 minutos, meu Deus. As angústias e medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo a voz de Deus, ele estava retornando para sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação do seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente ao seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, um pequeno exército. Em meio a situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os nossos olhos ao céu. Elevar os olhos ao céu é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano. Dividir suas esposas e filhos que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Cabe ao homem, sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e filhos. Protegê-los com suas orações, jejuns, e para que Deus livre de todo o mal. Como anda a proteção da sua família? Aleluia. 2. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, pois sua família passar, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então lhe apareceu um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Gênesis 32, 22 e 23. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda. Mas há situação que exige perseverança, orar, interceder e jejuar, mesmo sem resposta imediata.
Nessas horas devemos agir como Jacó, que lutou com fé e declarou: não te deixarei vivo, se me não abençoares. Vem aqui perseverança e constância. Vemos aqui perseverança e constância. Outro irmão pode ler 3. Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Aleluia! Agora, pode colocar a imagem. Que bênção foi essa que Jacó já deu de ataque e ficou um pouquinho? Qual foi a bênção que ele recebeu? É porque ele, Jacó, a gente sabe que ele tinha, como eu vou falar, por ele ter cometido essas atrocidades, enganado o irmão e tantas outras coisas erradas que ele fez, o que acontece? Ele tinha uma... como que eu vou falar? Ele tinha algo que ele não estava bem. Como o irmão falou ali, voto que ele não cumpriu. Entende? Ele não estava bem. Então ele precisava de algo a mais porque ele ia apresentar diante do irmão dele. O irmão dele que tu viu ali, ele tinha 400 homens, só de guerra. Então Esaú não era qualquer um. Então o que acontece? Ele ia aparecer, então ele precisava de uma bênção, digamos, tipo, no nosso linguajar, uma proteção. Algo diferente. Que realmente a família dele iria continuar prosperando, ia continuar caminhando a promessa, que a gente sabe, feita lá no princípio, era Jesus. Então ele precisava desse revestimento, vamos dizer assim. Então foi onde ele percebeu que esse era o momento, quando o anjo apareceu para ele. E ele começou a lutar com esse varão. Ali, eu queria mostrar para vocês, Peniel, aquele ali é o rio Jaboque. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o rio Jaboque, que ele nasce aqui. Aqui as Círculos é uma montanha de fora a fora, tá? Montanhas de fora a fora, que cai para cá, aqui também cai para cá. Ou seja, esse rio nasce aqui, na Cordilheira de Gileade, hoje na atual Cisjordânia, e desce para cá, e deságua aqui no Rio Jordão. Esse aqui é o Rio Jordão, essa fitinha que passa aqui, ó. Tá? Deságua aqui. Então foi nesse lugar aqui, aproximadamente, nesse lugar aqui, segundo a geografia, esse lugar é um lugar muito esquisito, de muitas pedras, muitos morros, vales, próximo a esse rio. E a gente sabe que esse rio, ele tem aproximadamente 130 quilômetros de extensão, então não é um rio tão grande, é tipo um riacho. E então ele parou bem ali, tá? Ele parou bem ali e fez passar a sua família primeiro. E ele ficou recuado. Jacó ficou recuado. E nesse momento que ele ficou recuado, foi aonde o anjo apareceu. E ele teve esse encontro. Isso. Aí, pode observar que não é um rio tão grande, tá? Porque muita gente, eu mesmo pensava, é um rio, né? Mas quando você vai estudar geografia, você passa a entender um pouquinho melhor. É um rio curto, não é tão comprido. Nasce na Cordilheira de Gileade, com 130 quilômetros. A luta dele foi agarrar o nome, né? Aliás, 130 quilômetros. Eu falei metros? Quilômetros, né? 130 quilômetros. Então, não é um rio tão grande e logo já deságua no Rio Jordão. Tá bom? O Rio Jordão é alimentado pelo rio Jaboque. Hoje já tem outro nome, tá? Hoje já tem um nome moderno. Vamos para a conclusão? A conclusão está escrito assim: Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão.
na casa do seu tio, prosperou, trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então, o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil. Não, Nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com um anjo e teve o seu nome mudado. Jacó em Peniel declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Então agora ele se sentiu aliviado, perdoado seus pecados, e agora ele poderia encontrar o seu irmão despido daquela imundícia de que quando ele fugiu, de enganador, traiçoeiro e das mazelas que ele cometeu. Ou seja, agora ele estava alvo como André. Ele estava agora com a sua vida renovada. E assim que as pessoas se Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Desculpa, tá?